Fala pessoal, aqui é o professor Maurício. A gente vai gravar o primeiro exercício de estado plano de deformações, tá? Como é o nosso primeiro exercício, além de resolver, eu vou passar rapidamente um pouco dos conceitos de estado plano de deformações, mas informo que maiores detalhes vocês encontram aqui no capítulo 7 do livro do Beer Johnson ou no capítulo 13, né, do livro do Philpott, tá? São excelentes livros para consulta e espero que vocês façam uso, tá certo? Então vamos ao nosso exercício de hoje. Tá aqui o exercício, vamos dar uma olhada juntos e aí a gente resolve passo a passo, né? Então o exercício fala o seguinte, né? Ele fala, ó, a figura mostra os strain gauges ou extensômetros, né? A figura é essa daqui, né? Instalados num ponto qualquer, por exemplo, ele chamou de ponto K, de um eixo que acusaram as deformações indicadas, né? Então a gente está imaginando o quê? Você tem uma estrutura qualquer, no caso um eixo, você cola os seus extensômetros e tira valores de deformações. No caso, os extensômetros foram colados nesses ângulos específicos, tá? Então, é uma roseta que tem 3 extensômetros, tá bom? O extensômetro A, né, em relação ao X, ele está num ângulo de 45 graus e a leitura dele foi 335 micro. O micro não é unidade. O micro é só para te lembrar que na hora que você for fazer qualquer conta, você deve multiplicar o valor por 10 a menos 6. A gente vai reforçar isso na hora que estiver substituindo os valores. Extensômetro B, em relação ao eixo X, que é a nossa referência, está no ângulo de 30 graus. Tá? Então, extensômetro B, ângulo de 30 graus, com um valor de 100 micro deformação. E, por fim, o extensômetro C, que está alinhado com o eixo Y. Logo, se você comparar com o eixo X, o ângulo daqui para o eixo Y é 90 graus. Então, nesse ângulo de 90 graus, tem um extensômetro C com um valor de 35 microdeformação. Tá? Dados do material, no caso E, que é o módulo de elasticidade, 200 gigapascal, valor típico do aço e o coeficiente de Poisson igual a 0,3. Tá? Então a gente vai usar essas informações para responder aqui os itens, né? Então ele quer que a gente determine as deformações epsilon e gama, né, nas direções x e y de referência. Na sequência, a gente vai determinar deformações principais e distorção máxima. Percebam, lá nas aulas de estado plano de tensão, nesse ponto aqui a gente calcularia as tensões principais, que representam tensão sigma 1 e sigma 2, mas agora a gente vai calcular deformações principais, que é o epsilon 1 e o epsilon 2. Tá? Na sequência, a gente vai calcular a distorção máxima. E aí a distorção máxima é relacionada com a tensão de cisalhamento máximo. Então, na hora que a gente for resolvendo, a gente vai chamando a atenção. O item 3 pede as direções das deformações, no caso aqui do item 2, ou seja, das direções principais e da distorção máxima. E por fim, no item 4, o cálculo das tensões nos planos normais x e y. Então vamos aí ao primeiro item, né? Então o primeiro item pede as deformações epsilon. Epsilon está relacionado à deformação normal, logo você, na sequência, você pode relacionar com tensões normais. O gama a gente chama de distorção, tá? Essa distorção é associada à tensão de cisalhamento, tá bom? Então a gente tem que determinar esses dois valores de referência, ou seja, no plano x e y. Tá? A gente vai recorrer aí ao nosso formulário. Peço que vocês peguem o formulário aí, né, na parte que ele fala de rosetas, caso geral, e vocês vão ver essas equações. Tá? Essas equações elas relacionam aqui ó, A, B e C,
Então, A, B e C são leituras do extensômetro, foi dada aí na tela anterior, né? Então, aqui, ó, A, B e C, com as deformações de referência, ou seja, deformação X, ou seja, deformação alinhada com o eixo X, deformação normal Y, seria alinhada com o eixo Y, e também associar distorção, que é o gama XY, tá bom? Então, daqui a pouco a gente explica um pouquinho melhor o que seria o gama. Mas usando essas equações do formulário, eu consigo relacionar deformação do extensômetro com o ângulo que cada extensômetro está, né? Então, ângulo A, ângulo B, ângulo C, e resolvo um sistema de 3 equações a 3 incógnitas e tiro aqui os valores de deformação X, deformação Y e gama XY, tá bom? Vale ressaltar aqui com vocês que o ângulo, né, A, B e C, que é pego aqui em relação aos extensômetros A, B e C, a nossa referência inicial é o eixo horizontal, o eixo X, eixo da peça, por exemplo, tá? E se você pega no sentido anti-horário, é positivo, né? Então a gente está seguindo a regra da mão direita, tá? Então a regra da mão direita, dedão para fora, a gente tem ângulos positivos, tá? Então θ, B e C representados seriam positivos. Vamos ver como que fica o nosso exemplo aqui, né? Então, só para facilitar, né, a resolução aí do exercício ou do sistema, o que eu fiz? Eu peguei os dados de deformação dos extensômetros A, B e C e já anotei aqui, ó, tá? Então, 335, 100 e 35 microdeformação, tá? Cada valor desse aqui, ó, né, multiplicativo, eu chamei de coeficiente, por exemplo. Então, vai ter um coeficiente que é cosseno ao quadrado do ângulo, o outro seno ao quadrado do ângulo e o outro seno de 2 vezes o ângulo. Aqui, ó, eu escrevi um pouquinho diferente só para chamar atenção, né? Por exemplo, o cosseno de θ, você tira o cosseno de θ e depois eleva ao quadrado, não esquece disso, tá? Então, cosseno de θ ao quadrado é o primeiro coeficiente, seno de θ ao quadrado é o segundo coeficiente, e o terceiro, o que eu fiz? Eu peguei o seno de 2θ e já deixei dividido por 2 aqui, ó. Tá? Por quê? Na hora que eu resolvo esse sistema, eu já tiro direto o valor de gama, né? Caso eu não faça isso, eu vou obter o valor de gama sobre 2. Tá? Então, fica opcional, mas eu vou deixar assim os coeficientes. Então, vamos ver quais são os valores, ou quanto que deu os valores desses coeficientes. Então, tá aqui, ó, né? Se você pegar lá cosseno de 45, dá lá o raiz de 2 sobre 2. Se você elevar ao quadrado, vai dar meio, tá? Mesma coisa para o seno, vai dar meio. E esse aqui vai dar menos meio. Por que menos meio? Né? O ângulo do extensômetro A é 45 graus. Mas eu pego esse ângulo em relação ao x girando no sentido horário. Então vejam aqui, ó, que eu coloquei o ângulo negativo, menos 45 graus. Então tem que ficar atento a isso, senão vai dar errado aí no nosso sistema. Se você quiser pegar ângulos sempre positivos, você parte do x, né? E você daria essa volta toda até chegar no ponto A, né? Então acho que não vale a pena. Pega aqui do x direto, 45 graus, só que não esquece de pôr negativo, tá? Então a primeira linha aqui dos coeficientes foram calculados. Segunda linha, o extensômetro B tem um ângulo de 30 graus, está aqui 30 graus, tira o cosseno, eleva ao quadrado, seno ao quadrado, e o seno de 2θ daria 0,866. Aí eu estou dividindo por 2, tá? Então, 0,433. A última linha, né, eu sempre faço isso, porque a gente tira uma conclusão interessante, né? Então, ó, se eu uso o ângulo de 90, os coeficientes vão dar 0, 1 e 0. Então, perceba, se você pegar a terceira equação aqui, ó, essa parcela vai zerar, esse coeficiente aqui vai dar 1 e essa parcela vai zerar. Qual que é a conclusão que eu tiro? Que a deformação do extensômetro C vai ser igual à deformação Y. E faz todo sentido. Por quê? Porque o extensômetro C está em cima do eixo Y.
Então, a deformação Y é igual à deformação do extensômetro C. Né? Então, basicamente, você já resolve uma equação direto, né? E aí você vai ter duas para tirar duas incógnitas, que aí vai faltar a deformação X e o gama XY. Tá bom? Eu vou resolver direto, vou colocar os resultados, mas peço que vocês treinem a resolução desse sistema. Tá? Então, vamos aos resultados aqui. Então, a gente tem a deformação X, 309,56 micro. Deformação Y, 35, veja lá, né? Lembra que a deformação C tinha dado 35, resolvendo o sistema, confirmou que deu 35. E o gama XY deu menos 325. Tá? O gama você relaciona com cisalhamento, ou tensão de cisalhamento. Lembra lá do estado plano de tensões. Quando você tinha um cisalhamento negativo, significa que a tensão de cisalhamento ela ia chegar lá no quadradinho, né? Lá no canto superior esquerdo, a seta canto superior esquerdo. Isso era uma tensão de cisalhamento negativa. Logo, o gama também segue na mesma orientação. Tá? Se o gama fosse positivo, a gente teria uma tensão de cisalhamento chegando no canto superior direito, né? Indicando então, né, cisalhamento positivo. Tá bom? Então esses aqui são os valores que são pedidos aí no primeiro item, no item 1. Vamos ao próximo cálculo. O próximo cálculo pede as deformações principais e distorção máxima. Aqui é bem simples, é somente formulário, né? É só tomar cuidado de pegar os valores de referência que a gente acabou de calcular e substituir nessa equação, que é a equação das deformações principais. Tá? Vou substituir os valores e aí a gente já vai comentando. Olha só, a primeira parcela, deformação x mais y sobre 2, é a chamada deformação média, igual você tinha a tensão média. Tá? Então, você vai somar x mais y e dividir por 2. Então, vai dar 172,28. Só um detalhe que eu esqueci de falar, né? Tá vendo que eu estou colocando um valor quebrado, 0,28? Na verdade, não precisaria. Você pode trabalhar com um valor inteiro se você quiser. Por quê? Porque esse micro é um valor, né, 10 a menos 6. Então, se você ignorar as casas depois da vírgula, não vai fazer tanta diferença lá na frente quando for calcular a tensão, porque esse número vai ser corrigido por 10 a menos 6 ainda, né? Tá? Mas não tem problema, estou deixando aí, tá? Mas lembrem lá que o extensômetro sempre te dá valor inteiro. Lembrem do laboratório, o extensômetro não dá valor quebrado, tá bom? Só valor inteiro. Então, primeira parcela aqui, deformação média. Segunda parcela, o resultado dessa raiz. Então, o professor Teramoto mostrou na aula teórica que essa raiz está relacionada com o cisalhamento máximo. Né? Só que, diferente das tensões, aqui eu já tirava, né? O resultado dessa raiz nas tensões era tensão de cisalhamento igual essa raiz. Aqui não, vai ter o gama dividido por 2. Ou seja, toda a dedução que foi mostrada na aula anterior está gama sobre 2. Tá? Então, o resultado dessa raiz toda é gama sobre 2. Tá bom? Então, gama sobre 2 vai dar igual a 212,89. Beleza. O que eu vou fazer? Para determinar a deformação 1, que é a deformação máxima, eu vou somar esse valor com esse. Tá? Então, você soma, vai ter o valor de 385,17 micro. Para achar a deformação 2, você vai subtrair esse valor desse daqui. E aí percebam que subtraindo vai dar um valor negativo, tá bom? Ou seja, na direção da deformação 1, você tem tração, positivo. Na direção da deformação 2, você tem compressão, negativo. Tá bom? Então, basicamente, ao resolver essa equação, eu tenho todos os valores que ele pediu aí no exercício. A deformação média, né? O cisalhamento máximo, só que está sobre 2, 212, né? Ou 213 arredondando. Se você quiser, você pode
mostrar que o gama máximo é esse valor aqui de 213 vezes 2, tá? Daria aí 426, tá bom? Então, fiquem à vontade a forma de representar. Muito bem, vamos ao próximo item. O próximo item, ele pede as direções das deformações principais e do gama máximo, tá? Então, não esqueçam, a gente vai usar os valores de referência calculado no primeiro item, tá? Então, esses valores a gente já usou para calcular os valores de deformações principais e gama máximo, só que essa equação, apesar de ser muito prática, ela só dá o valor da deformação, mas não dá a direção. A gente precisa calcular a direção, né? Então, você tem duas maneiras para calcular essas direções. Uma é aplicação de fórmula, tá? Então, você pode buscar, né, essa equação no próprio formulário. Tangente de 2θp é o gama xy, esse valor aqui, dividido por deformação x menos deformação y. Eu fiz essa substituição, né? E aqui o ângulo deu menos 24,92. O menos significa que o giro é horário, tá? Pela mão direita, sentido horário, dedão para dentro, a gente tem um valor negativo, tá bom? No formulário, vocês não vão encontrar uma equação para tensão de cisalhamento aí para deformação, mas nem precisa. Lembra que a gente falou nas primeiras aulas de estado plano de tensão? Qual que é a defasagem do ângulo principal para o ângulo de cisalhamento? É 45 graus. Então, você pode ou somar ou subtrair 45 graus. Né? Por exemplo, se eu fizer menos 24,92 mais 45, quanto que dá? Vai dar 20,08, tá bom? Então, esses são os dois ângulos importantes para a gente. O ângulo θP, menos 24,92, e o θC, 20,08. Tá? A gente tem que representar esses ângulos ou diretamente no elemento de tensão ou deformação, ou no círculo de Mohr. Tá? Então, a gente usa o mesmo procedimento do círculo de Mohr para o estado plano de deformação. Então, vamos ver aqui na sequência. Só antes de mostrar a resolução, só chamar a atenção, eu vou falar disso logo no finalzinho, né, que essa equação aqui, ó, né, era aquela equação que a gente usava para estado plano de tensão. Percebam como ela é muito similar aqui, ó. Tá? A única diferença é esse 2, ó, que tem aqui multiplicando a tensão de cisalhamento e aqui não tem. Por quê? Né? Por causa daquela relação de gama sobre 2 que a gente tinha falado. Então aqui não aparece. Mas o que acontece? Se eu tiver as tensões, referente a essas deformações, usar essa equação vai me produzir o mesmo resultado, tá bom? Então vamos ficar atento aí, logo no final do exercício eu mostro isso. Então vamos lá ao que eu ia mostrar para vocês. Minha sugestão, vocês conhecem já o MD Solids, tá? É um software gratuito, tá? Ele tem bastante opções para vocês. Né? Peço que vocês entrem aqui no círculo de Mohr para construir o círculo e verificar as deformações do nosso elemento. Tá? Então, só um detalhe, clica primeiro no círculo de Mohr, vai abrir uma tela, né? E aí eu peço para vocês virem aqui, ó, nas opções. Por quê? Porque o padrão dele é abrir no estado plano de tensão. Então você abre a opção e clica no estado plano de deformação. Depois que você fez isso, né, eu peço que você ajuste a unidade aqui. Apesar da deformação não ter unidade, a gente vai colocar em micro, né, que é aquele 10 a menos 6. Tá? Então você escolhe 10 a menos 6 e digita os valores de referência. Aqui nessa tela está um pouquinho maior, ó, estão os valores que a gente calculou. Na direção X, positivo, 309,56. Na direção Y, 35, positivo. E o gama, né, a parte de cisalhamento é negativo, 325,44. Tá bom? Então, você vai digitar esses valores, vai pedir para calcular e ele já vai desenhar o círculo de Mohr aqui. Tá? Eu vou mudar a tela, a gente vai detalhar um pouquinho melhor.
Antes de mostrar as direções do círculo e discutir os valores que é apresentado aqui, eu quero discutir com vocês a forma desse elemento de deformação que foi discutido lá naquela aula teórica, tá bom? Então, vamos primeiro falar desse elemento e depois eu mostro os demais. Então, olha só. Né? Esse elemento aqui, ó, né, no canto esquerdo, é um elemento que não tem deformação nenhuma. Ou seja, a gente parte de um quadrado, tá? É um ponto material, um ponto muito pequeno no material. O ângulo aqui entre x e y é um ângulo de 90 graus, ou seja, é um ângulo reto, tá certo? Ao aplicar essas deformações de referência, a gente vai ter esse elemento, o segundo desenho. Por que isso? Né? Então, ó, compara esse desenho, que seria esse, com esse daqui. Ó, né? O que aconteceu? Por que esse elemento está deformado? Então, o que foi falado na aula teórica? Você vai anotar as deformações x e y, ou seja, as duas são positivas. Então, você está aumentando o quadradinho aí em y, está aumentando de tamanho, está aumentando em x, por isso que tem aqui ó, mais epsilon mais epsilon x, tá certo? E o ângulo aqui, pessoal, a gente, ao invés de falar que é 90 graus, a gente vai falar 90 menos gama, ou em radianos, π sobre 2. Né? Então, 90 graus equivale a π sobre 2 em radianos. Então, π sobre 2 menos gama, gama xy. Então, gama é a distorção. O que é a distorção? É mudar esse ângulo. Né? Ao invés de você ter um quadrado, você vai agora ter um losango, porque você alterou esse ângulo reto. Tá? Se o gama for positivo, o que vai acontecer? Isso menos isso vai dar um número menor do que 90 graus. Esse ângulo fecha. O losango vai ficar apontado aqui para a direita, canto superior direito. No nosso caso, o que acontece? O nosso gama é negativo. E aí você pega menos com menos dá mais, o ângulo vai ser maior do que 90. Olha como está o nosso losango. Então, esse aqui ó, que está pintado aí de cinza. Então, o ângulo perto aqui do eixo XY está maior do que 90. O losango ele aumentou aqui para o canto superior esquerdo. Né, que está de acordo com uma tensão de cisalhamento. Se você colocar seta aqui para a esquerda e seta aqui para cima, você vai ter a mesma representação, só que do ponto de vista das tensões. Tá bom? Então, esses valores mostram que o elemento ficou distorcido dessa maneira. Tá bom? Então, vamos voltar para o nosso círculo de Mohr. Então, voltando ao círculo de Mohr. Então, eu tenho o círculo de Mohr, que eu já tinha desenhado. O valor mais afastado para a direita é o ε1, 385 aí que a gente tinha calculado. O valor mais afastado para a esquerda está no campo negativo, o menos 40 e alguma coisa que a gente tinha calculado. O centro do círculo é o valor da deformação média, 172 e alguma coisa. E o raio do círculo, ele representa o quê? Ele representa o gama máximo sobre 2. É o resultado daquela raiz. Se você quiser o gama máximo, basta multiplicar esse valor aqui por 2. Tá bom? A gente tinha comentado já. Muito bem. Na sequência, a sua referência está aqui, ó. O x está na horizontal e o y está na vertical. Então, para construir o círculo de Mohr, você foi obrigado a montar aqui ou indicar o ponto x do mesmo jeito que a gente fez para as tensões, tá bom? Então, você põe aqui o valor de deformação x menos o gama xy sobre 2. Só que agora o nosso gama xy é negativo, né? Menos com menos dá mais, por isso que o ponto x foi plotado aqui para cima, tá? Você plota o ponto y. Como que você plota o ponto y? Você põe a deformação y e põe a deformação de distorção, que é o gama xy sobre 2. Tá? Sobre 2, não esquece disso. Como ele é negativo, a gente plota ele aqui embaixo. Você une os dois pontos, tem o centro, e aí você faz o círculo. Feito o círculo, vamos definir o polo, que é o nosso ponto de referência. Tá? Então, pelo ponto x, você vai traçar uma reta horizontal, ó, por conta dessa referência. Então, horizontal passou por aqui.
Ponto Y, traço uma reta vertical. Por que horizontal e vertical? Porque são retas paralelas ao eixo de referência. Onde cruzou é o polo. Tá? É o polo que vai dar a orientação dos elementos de deformação. Então você tem do polo até aqui, ó, a deformação da a direção da deformação principal 1. Tá? Então a gente tem aqui, ó. Percebo que nessa linha, né, a gente encontra essa seta azul tracionando. Essa seta azul tracionando é referente ao resultado da deformação 1, tá certo? Referente à deformação 1. Na perpendicular seria a deformação 2. Perceba que a deformação 2 está no campo negativo, por isso que aparece aqui comprimindo o elemento, tá bom? Lá em cima, a gente fez a união do polo com a direção de gama máximo, né? No caso, gama máximo sobre 2. Nessa direção, a gente tem esse elemento deformado. Na próxima tela, eu gostaria de detalhar um pouquinho melhor esses dois elementos e pediria que vocês prestassem atenção em duas direções. A primeira, essa direção alinhada com a seta azul, tá certo? A seta azul, e essa direção alinhada com essa reta azul que foi colocada. Isso aí vai ser bem importante, essas duas referências, tá bom? Vamos mostrar para vocês. Então, tá aqui um detalhamento. Primeiro, para as deformações principais. Lembra lá da seta azul, né? Então, esse ângulo aqui, né? Lembra o ângulo que a gente tinha calculado? Tangente de 2θp, 24,92. Apareceu aqui, tá bom? Que aconteceu? A gente tinha referência de um quadrado, você aumentou, né, deformação principal 1, tracionando, e diminuiu, comprimindo, deformação principal 2. Tá? Então ele acabou ficando um retângulo. Só que os ângulos permaneceram retos, ou seja, permaneceu 90 graus. Por quê? Porque se a gente lembrar dessa relação, né, que o π sobre 2, que é o 90, menos gama, o gama aqui é zero. Ou seja, no plano das deformações principais, o gama é igual a zero. É a mesma coisa das tensões. No plano das tensões principais, tensão de cisalhamento é zero. Tá bom? Então, ele fica sem distorção nenhuma. Beleza. Vamos ao outro elemento. O outro elemento é um pouquinho mais chato de verificar, mas pensa naquela referência que eu passei para vocês. Lembra que a nossa reta vermelha do polo, ela está vindo aqui por baixo? Então, o que eu vou pedir para vocês imaginarem? Que vocês vão se afastar até chegar na última face. Então, essa face aqui, ó, que eu estou com apontador mostrando, ou seja, venho aqui debaixo do círculo, até chegar nessa última face, é como se fosse a face superior do elemento. Como que eu indico um valor positivo de cisalhamento? Então, é uma seta no canto superior direito. Então, se essa seta aqui representa se essa face representa uma face superior, se você coloca uma seta para a direita e para baixo, né? Direita para baixo, o que vai acontecer? Você vai criar esse bico aqui do losango, ou seja, você vai deformar ou distorcer o elemento nessa direção, tá? É o que mostra o cisalhamento positivo. Tá bom? Então, pensem sempre dessa maneira, repetindo mais uma vez. Vem da direção do círculo, vai na última face, que é essa, né? Como eu desenhei para o lado positivo, o que eu tenho que fazer? Imaginar uma seta para a direita para criar esse bico aqui no sentido positivo. Tá bom? Deformação média, ela é positiva também, ela aumenta o elemento, né, nas 4 direções aí. Tá bom? Beleza, então essas foram as direções das deformações principais, usando aí o auxílio do MD Solids. Tá? Vamos para a última pergunta. A última pergunta é tensões normais de referência. Tá? Então a gente vai chamar uma equação lá do formulário. Essa equação é lei de Hooke. Mas perceba o seguinte, eu não posso usar aquela lei de Hooke E vezes Y simplesmente. Por quê? Porque a gente tem tensões em X e em Y.
tá? Então eu preciso considerar a contribuição das duas, ou melhor, né, deformação em x e deformação em y. Tá? Então essa é uma lei de Hooke generalizada, e daqui para frente basicamente é a equação que a gente vai usar, tá bom? Substituindo os valores que o exercício forneceu, o E 200 gigapascal, o Poisson 0,3 e as deformações que a gente calculou, x e y, não esquece de multiplicar por 10 a menos 6, que é o micro que tem aqui, ó, tá bom? Então, usando para cálculo de tensão x, eu chego na tensão de 70,34. A mesma equação eu utilizo para calcular a tensão y. A única coisa que vocês vão ver que inverte, ó, quando é tensão x, começa com deformação x e termina com y. Quando é tensão y, começa com a deformação y e termina com x. Tá? Então essa é a diferença básica. Resolvendo a continha, dá 28,1 megapascal. E por fim, né, para terminar, a gente vai usar esse valor do gama, que é a distorção, que a gente calculou lá no início do exercício, para calcular a tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento é G vezes gama, o G é módulo de elasticidade na transversal. Tá? Se vocês olharem no formulário, ele é relacionado com E por meio dessa equação. E dividido por 2 vezes 1 mais Poisson. Tá? Esses valores foram dados, a gente calcula aqui o G e multiplica pelo gama que a gente calculou no início do exercício. Tá bom? Então, olha a importância do primeiro cálculo que a gente fez, é o cálculo dos valores de referência. A gente vai usar praticamente em todas as etapas, tá bom? Deu um valor de menos 25, né, para ficar coerente com a deformação do elemento, tá? Então, esse valor negativo aqui, ó, tá bom? Só para finalizar, não foi pedido isso, mas só para finalizar, lembra daquela equação que eu havia mostrado para vocês? Né? Peguem esses valores de tensão aqui, ó. Substitua nessa equação que a gente viu no estado plano de tensão. Quanto que tem que dar o ângulo? Tem que dar o mesmo resultado que havia dado para deformação, ou seja, tensão e deformação estão relacionados, tá bom? Então, fiz a continha aqui, deu os mesmos menos 24,92, tá bom? Então, esse é o exercício, espero, né, que tenha conseguido aí tirar as dúvidas de vocês, mas se precisar, podem procurar a gente, tá bom? Até a próxima.